São as osgas. Este é o barulhinho das osgas. É o barulhinho das osgas. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punah Punah Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Vedanto Jnana Diposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritshaiva Vedantaya Namo Namaha. Lokesmin dvividha nishtha Lokesmin dvividha nishtha Pura prokta maya nagha Pura prokta maya nagha Jnana yogena sankhyanam Jnana yogena sankhyanam Karma yogena yoginam Karma yogena yoginam. Yoginam, para os yogis, Karma, Yoga, Rupa, Nishtha. Então, esse comprometimento na forma de uma vida de Karma Yoga. E então, fazendo um resumo daquilo que é o Karma Yoga são as 5 ações de oferecimento que nós vimos hoje. É a mudança da predominância das ações no que diz respeito ao propósito, porque as fazemos, não é? Portanto, o mundo inteiro anda atrás de dinheiro, estatuto, poder, fama, e de alguma forma nós remamos contra a corrente, que é, ok, tudo isso é importante, mas a maturidade emocional é mais importante. Então, dou predominância a um estilo de vida que promova essa maturidade emocional. E não predominância a um estilo de vida que dê uma promoção que promova as outras qualidades que no fundo não servem, não ajudam grande coisa à espiritualidade. Dão para vivermos e para vivermos uma vida confortável, mas de espiritualidade não tem nada. E evitamos fazer todas as ações que são prejudiciais e que causam retrocesso espiritual. Então é fundamental. E depois vimos as 2 atitudes, uma perante a ação, chama-se Ishvara Arpana Buddhi,
Então, Buddhi, atitude, Arpanam, oferecimento, Ishvaraya para Ishvara, que é, no fundo, um alinhamento pelo Dharma a cada ação, de acordo com o Dharma universal e de acordo com o nosso Swadharma, certo? Foi isso que nós vimos. E depois vimos que é a atitude também no recebimento de tudo que nos acontece, seja de bom ou de mau, para que consigamos continuar o nosso crescimento. Então, a ideia qual é? É termos as nossas preferências, claro que sim, mas não termos insistências e obsessões para como as coisas devem ser. O que é, e temos que aprender a aceitar o que é. E deixar de ter uma obsessão, uma insistência para querer mudar as coisas para sermos felizes. Então o Karma Yoga ensina-nos a ter santosha, contentamento por tudo o que nos acontece. Porquê? Porque o devoto, aquele que se relaciona com Ishvara, é o papel fundamental. E fruto dessa conexão indivíduo todo, devoto Ishvara, ishvarizamos todos os aspectos da nossa vida. E isso traz um contentamento sem igual, traz uma força sem igual. Não é uma questão de fé. Ishvara não é uma questão de fé. Ishvara é uma questão de compreensão. É uma questão de apreciação íntima daquilo que é. Então este caminho, chamado Karma Yoga, tem que ser percorrido por todas as pessoas. Não há como escapar. E o produto desse Karma Yoga é aquilo que nós chamamos de Chitta Shuddhi e Chitta Naischalyam. Shuddhi é purificação. Chitta é mente. Então, Chitta Shuddhi, Chitta Shuddhi é a purificação da mente. O que é a purificação da mente? Da mente emocional. É viver relativamente livre da pressão, dos gostos ou das paixões e das aversões. Elas vão estar lá, sim, mas eu consigo relacionar-me com elas, porque desenvolvi uma mente que discerne o que é o Dharma, o que fazer, e vou dando cada vez mais força a essa mente que discerne o que é o Dharma e o que não é o Dharma, e dessa forma me retiro o poder progressivamente e consequentemente à mente que segue os impulsos instintivos, impulsos emocionais, e é isso que se chama de Chitta Shuddhi. Então uma mente que já não cede tanto, não tem tanta necessidade, não é, de satisfazer as suas paixões e as aversões, não é? Então é quase como se a criança interior e o adulto estivessem em sintonia. Está a ver? A criança agora confia no adulto, não faz tanta birra. Não é? E o segundo resultado é Chitta Naischalyam. Não é? Naischalyam significa que a mente está quieta. Não é? Chanchalyam significa uma mente irrequieta. Está na aula, coça aqui, faz aqui, não sei o que, olha para o telemóvel, não sei o que, será que vai demorar muito a aula, amanhã temos viagem, será que vai correr mal a viagem, não sei o que. Entretanto, houve a palavra lá ao fundo, Jnana Yoga, Jnana Yoga, o que é que a pessoa está a dizer? Acho que já perdi, mas pronto, depois vou ler a aula gravada, então apanha 3% da aula e o resto está a viajar na maionese. Chama-se Hellman's Airlines, não é? Viaja na maionese, não pesca nada. Porquê? Porque a mente é irrequieta. Essa pessoa até pode estar bem do ponto de vista emocional. Eu estou bem, estou tranquilo, a minha mãe está bem, o meu pai também está bem, estamos todos bem. Mas a minha mente é como uma macaquinha, então essa mente não pesca nada. Então a purificação mental, ela tem esses dois aspectos. O apaziguamento das emoções e acalmar o movimento irrequieto da mente. Basicamente é isto que o ser humano precisa. Aprender a acalmar as emoções, resolvê-las, e ter uma mente que consegue estar ali, naquele momento, seja lá a fazer o que for, não é? E é essa mente que nós precisamos para o estudo. Então vejam, este trajeto do Karma Yoga tem que ser feito até ao fim, e o fruto tem que ser suficiente para depois a pessoa chegar ao Vedanta e seguir o caminho com mais facilidade. Então o que é Vedanta? Vedanta é Jnana Yoga. Ou seja, a prática, a disciplina do conhecimento, que é, no fundo, sentar e ouvir o professor. É só isso, é só sentar e ouvir o professor. E quando eu digo é só isso, não quer dizer que seja fácil. É simples, porque é só ouvir, mas não quer dizer que seja fácil. Porquê? Porque o Vedanta precisa, no mínimo, 12 anos. 12 anos é o mínimo para estudar. Então não é uma coisa de um momento, não é uma coisa de um ano, não é uma coisa de 2, é uma coisa que precisa de uma certa consistência, de uma certa regularidade. E aí é que a coisa se torna difícil, e é aí que as pessoas muitas vezes desistem. Então é quase como tirar o arroz a meio tempo da cozedura.
da panela. Não, o arroz tem que ficar lá o tempo todo a cozer. E depois então é que se tira. Então o aluno tem que ser cozido no forno de Vedanta, para depois, quando sair, não precisar mais de Vedanta. Não é? E essa também é uma das dificuldades, que é o Vedanta não é uma coisa para ontem, é uma coisa que a pessoa tem que se dedicar. Não é? E o Swami Dayananda, ele gostava desses alunos dedicados, comprometidos. Ou seja, ele olhava e via, bem, esta pessoa ela vai ficar, não é? Ela vai continuar. Então o que é o Jnana Yoga? O Jnana Yoga é composto por 3 partes: Shravana, Manana, Nididhyasana. Shravana é só escutar o ensinamento. E, fruto de escutar o ensinamento, o aluno entende qual é a mensagem última do Vedanta. E a mensagem última do Vedanta diz que o eu é infinito, que o eu é ilimitado. Portanto, esta é a mensagem última do Vedanta. Ok, o aluno entendeu isso, mas ainda não se vê como ilimitado. Ainda pensa assim, ok, o eu é ilimitado, professor, mas eu não sou ilimitado. Ou seja, há uma externalização do eu. Eu já entendi, professor, que o eu é ilimitado, mas ainda não entendi que eu sou ilimitado. Então, o que é que acontece? Precisamos de ir mais fundo, remover todas as dúvidas e haver um insight profundo, depois de todas as dúvidas serem removidas, agora eu sei porque é que eu sou ilimitado. E esse talvez seja o processo mais longo, o processo de remoção de todas as dúvidas, talvez seja mais demorado para algumas pessoas. Esse processo é chamado Manana, e há aulas específicas para isso, para remover as dúvidas, não é? Porquê? Porque a dúvida às vezes é mais cruel do que a ignorância. A dúvida deixa uma pessoa ali num impasse. A pessoa não sabe, pronto. Agora, quando a pessoa está na dúvida, aquilo destrói. A dúvida não destrói a pessoa não sabe o que é que há de fazer. Não é? E então, esse processo de remoção de dúvidas é feito juntamente com o professor nas aulas, não é? Nos textos mais... Por isso é que nós estudamos o Bhashya, nos textos mais avançados. Não é? E depois, finalmente, o aluno é convidado a internalizar esse conhecimento. Porque o aluno tem um hábito comportamental que era baseado na identidade antiga antes do Vedanta, que é o eu é limitado. Este hábito baseado na identidade antiga e errada, mesmo que a pessoa tenha o conhecimento, ele tende a impor-se no seu dia-a-dia. Então a pessoa vai reagir às várias situações de vida com base na identidade antiga. Então é preciso uma disciplina que contrarie o hábito. Qual é essa disciplina? É a meditação de contemplação, que nós chamamos de Nididhyasana. A pessoa relaxa e depois traz o ensinamento à mente e repete o ensinamento, não como um papagaio, mas apreciando intimamente o que o ensinamento diz. Eu sou ilimitado, e a pessoa vê-se como sendo ilimitada. Então este último estágio do autoconhecimento só é possível para a pessoa que já se vê como ilimitada e que não tem dúvidas. Até lá não vai funcionar, é quase como uma imaginação, né? É quase como uma afirmação positiva. Então não vai funcionar na totalidade. Então estes são os 3 estágios, não é? O processo de receber o conhecimento, o processo de clarificação das dúvidas e chegar à clareza, chegar à visão sem dúvidas, e depois o processo de assimilar essa visão para que o hábito antigo não se instale. Um exemplo para percebermos o hábito antigo. Certamente já aconteceu com alguns de vocês, mudaram de casa e um dia, ao vir do trabalho, a meio do caminho descobrem que estão a ir para a casa antiga. Já aconteceu com alguém? Já? Pronto. Descobrem que estão a ir... Poxa, não é para aqui. Então vejam, será um problema de ignorância? Não é. A pessoa sabe onde é a casa nova. É um problema de hábito. A pessoa está cansada, não pensou, e há o hábito, um hábito comportamental. E a mente é um instrumento de hábitos, de rotinas. E esse é o segredo para nos livrarmos das dependências. É saber que toda a dependência é uma rotina mental. Toda a dependência, acompanhada de certas emoções, satélites, é essa rotina, é como um software que está lá a correr. Olha ele outra vez. Então a gente tem que estar, olha ele outra vez, olha ele quer o cafezinho, olha ele outra vez, não é? Então a Sónia foi muito giro hoje, eu conto com vocês, não é? Eu vou tomar café, que é o café das 3, e eu estava a descansar, e não liguei muito. E depois, tu chegaste, não foi? Não, disseste assim, vai lá buscar um café para mim.
Tu assim, queres café? Eu sim, pronto, vai lá buscar um café para mim. Ela saiu e aquilo pareceu-me 1 hora. Ela pareceu-me que só apareceu foi 1 hora depois. Pai, 20 minutos. Eu, pronto, olha, apareceu. E não trouxe o café. Ela, não estava lá o café. Eu, como não estava lá o café? O café é já aqui ao lado. Ela, não, eu fui à sala de aulas. Não, o café é já ali. Pronto, ok, problema de comunicação, não interessa. Nunca mais liga ao café. Há café? Não há. Apetecia-me café, sim, mas é uma dependência? Não, só é dependência de manhã. À tarde não é uma dependência. Ok. Então, quando a pessoa está liberta, eu já nem estava a pensar no café, não é? E eu ia a sair e o senhor diz assim, coffee? E eu, coffee? Sim, pode ser café, não é? Então, é uma rotina mental e essa rotina é que nos prende para a satisfação do desejo. A gente tem que estar atenta, não é? Ok, olha, começou outra vez o papagaio. Um cafezinho é que te ia saber bem, aquele gostinho tão bom, no sul bem, pronto, e a pessoa fantasia, acha que se vai sentir bem. Então, toda a dependência é uma rotina mental. Andamos atrás de uma satisfação com aquilo, não é? Hábitos, estava a falar de hábitos. Então, para contrariar o hábito que se instalou do conhecimento antigo, nós precisamos criar um hábito novo. Porque a regra para quebrar um hábito é transformá-lo ou substituí-lo por outro hábito. É assim que funciona. Porque se retirarmos o hábito, fica um vazio. E a probabilidade desse vazio ser preenchido novamente pelo hábito que queríamos eliminar é muito grande. Então nós tiramos um hábito e no vazio pomos outro. E ficamos ali, a ver o que é que vai acontecer à mente. 1 dia, 2 dias, 3 dias, ao 5º dia a mente já começa a encarrilar, ao 6º dia, ao 20º dia, olha que interessante, apetece-me fazer aquilo. E o hábito já se instalou, é assim com o yoga, é assim com tudo, é com a meditação, é assim com tudo. Porque a mente funciona por rotinas. A mente funciona por rotinas. De manhã a mente quer uma rotina, depois outra rotina. E é sempre assim, a casa de banho, aquilo, e a mente funciona assim. E a gente já sabe como funciona a mente, não é? Então aproveita essa sabedoria para transformar a mente. Os sábios da antiguidade sabiam disso. Sabiam que a mente tem uma certa neuroplasticidade. E aproveitaram a neuroplasticidade da mente. Então a meditação de contemplação é aproveitar a capacidade que a mente tem de se mudar. Porquê? Porque neurónios que disparam juntos, não é? Funcionam juntos. Então, o que é a meditação de contemplação? É habituar a mente a pensar pelo conhecimento novo. É só isso. Não há nenhum milagre aqui. É só a mente tem que aprender a pensar pelo conhecimento novo. E é esse hábito do pensamento novo que vai fazer frente a todas as adversidades da vida. Porque sempre que acontece alguma coisa, o pensamento o universo é mithya. Isto não é escapismo. É ver claramente que o universo é insubstancial. E a mim nunca me acontece nada. E a mais ninguém nunca acontece nada. Portanto, se eu vejo que para mim nada me acontece, então eu sou só um. Por isso nada acontece a ninguém. Portanto, o sofrimento é só uma ilusão que as pessoas têm. É mesmo uma ilusão. Não é? Então, essa visão, não é, da unidade é a única coisa que vai definitivamente eliminar o sofrimento. E qual é a alegoria que eu digo? Professor, mas sofrimento, então, porque aqui há uma dúvida. Professor, mas o que é então a eliminação de sofrimento? Isto é uma dúvida muito comum no Vedanta, não é? Mas o Swami Dayananda, ele não tem sofrimento? E a resposta é não, mas tem emoções. Como é que isso é possível? Como é que uma pessoa não sofre, mas tem emoções? Porque as emoções desagradáveis, não é? Como o pesar, como a dor da perda, como a tristeza profunda, não é? Como a revolta com alguma coisa, isso é o sofrimento, não é? É isso que as pessoas consideram sofrimento. E o exemplo que eu costumo dar, não é, aos meus alunos é, quando vamos ver um filme, se o filme for bom, o que é que nos acontece? Nós somos levados numa viagem. Ficamos chateados porque aquilo não corre. Olha-me este. Estou farto deste tipo, não sei o que é, não é? Ficamos revoltados com os personagens, falamos e aquilo mexe connosco. Mas lá num cantinho da nossa mente, nós sabemos que aquilo é só um filme. Nós sabemos. Então, temos as emoções que o filme vai desencadear, não é? O romance, a excitação, a curiosidade, não é? Como se chama? O suspense, a surpresa, não é? A raiva,
Todo tipo de emoções nós vamos ter. O medo, quem vê filmes de terror, não é? A pessoa está ali, o que é que vai acontecer? Ei, que horrível, não sei o quê, já hoje não vou dormir. Não é? As pessoas pensam em tudo isto. Mas lá num cantinho da mente sentimos-nos privilegiados por estar a viver aquelas emoções todas. E é por isso que nós pagamos para ir ao cinema. E é por isso que toda a gente sai do cinema satisfeita quando o filme nos levou para todo lado e esquecemos que era um filme. Foi ou não foi? Então vejam, estamos em segurança a experimentar todas as emoções que o filme nos vai fazer sentir e não sofremos nem uma nica. Por isso, o exemplo revela claramente que é possível ter emoções sem sofrer. Agora, qual é a condição aqui disto? A condição é que nós sabemos que o filme não é real. E por isso estamos em segurança. Aquilo não existe, é só ali. Estamos em segurança, é só um filme. Agora, o que é que faz a visão de Vedanta? A visão de Vedanta faz exatamente a mesma coisa com a realidade. A realidade é só um filme. Isto, na realidade, não existe. É insubstancial. Mas o universo é um filme a 3D. Bem irreal. Então a capacidade de nós perdermos a noção de que é um filme é enorme. Daí a extrema necessidade de assimilarmos totalmente o conhecimento. Daí essa necessidade. Para não perdermos de vista que o universo é insubstancial, que é mítya. Não há outra forma. Não há outra forma. E dentro disto fazemos o que a nossa personagem tem que fazer. Porque não é escapismo, o Vedanta não é escapismo, ou seja, então agora não liga nada disto, se isto é insubstancial, não liga nada disto, vou fazer o que eu quiser. Isso é libertinagem, não é libertação. Então, se isto é insubstancial, porquê é que não honras os teus papéis? Eu pergunto ao contrário. Porquê é que não enfrentas então a hospedeira e não vais pedir um copo de água se isto é insubstancial? O teu medo também é insubstancial. Eu pergunto ao contrário, para que fugir? Não é? Se isto é tudo ilusório, para que fugir? Então se é ilusório, vai lá, desfruta do sonho. É quase como estar num pesadelo e pensar assim, e saber no cantinho da mente, isto é um pesadelo, vou curtir este filme. Ok, ó monstro, anda cá, que eu já te vou dar uma. Pumba, não é? E aqui é igual, sabemos que isto é insubstancial, então podemos ir à carga. Qual é o medo? Podemos fazer o que temos que fazer, sem medo nenhum. Por isso é que Arjuna foi combater. Porque recebeu o ensinamento e percebeu, ok, isto é insubstancial, ainda assim eu tenho que fazer o meu dever. Então a força de fazermos o dever de forma, como se chama, espontânea, vem do Vedanta. E é por isso, não é, que há bocado perguntou, não é, a Sandra, a pessoa podia fazer isto lá em Portugal. E eu disse assim, eu não tenho o arcabouço do Swami Dayananda. Não tenho. Não é? O Swami Dayananda é exceção à regra, meus queridos. Ai de quem se quiser pôr nos pés dele. Ele foi abençoado de uma forma que nem os mapas astrais vêm. O mapa astral, ninguém diz aquilo que ali está. Ninguém diz. E não me perguntem que eu não vou dar o mapa dele. Eu não vou, não me perguntem. Então ninguém diria. Então esse é o poder do conhecimento. Não é? Esse é o poder do conhecimento. Ele não se cansava. É incompreensível como ele fazia isso. Então nós vemos assim, não é? Dentro das pessoas todas que têm a visão, algumas têm pilhas de Duracell. E o Swami Dayananda era assim, tinha pilhas de Duracell. 80 anos, nós a morrer no satsanga e o Swamiji ali todo a curtir ainda a cantar. Mas, não é? Quem o conheceu sabe, não é? Então isto é Jnana Yoga. Ou seja, é ganhar o conhecimento, ganhar clareza desse conhecimento e depois internalizá-lo ao ponto de ser irreversível. E em cada situação de vida as coisas acontecem, mas depois a pessoa pensa assim, isto aconteceu, e depois, ok, pronto. E claro que nós temos emoções. Claro que vai haver emoções, vai haver coisas para digerir, mas o impacto não produz sofrimento verdadeiro. O que é o sofrimento verdadeiro? Vejam, a pessoa fica num estado de deplorável, de caos, não faz nada, fecha em casa, dobra-se na cama e aquilo. Isso é o samsara. Agora, as coisas acontecerem e a pessoa não perder o rumo, não é? Conseguir fazer tudo o resto, processar as suas emoções, não perde de vista nada, isso é permitido, não é?
Porque vejam, moksha não é a pessoa está sempre sorridente. Não é isso. Moksha é uma visão. Estar sorridente é um estado da mente. São diferentes, são coisas diferentes. Não é? Então a liberdade não depende dos estados da mente. A liberdade é o que tu és. E essa visão tem que ser ganha. E depois é um processo que demora a vida toda para se tornar numa pessoa santa. Porque o refinamento da nossa conduta de vida não tem fim. E a cada momento, a cada relacionamento, a cada experiência, a cada convívio, a cada interação, nós vamos aprimorando a nossa forma de estar, aprimorando as energias que são necessárias a cada interação. Se vocês pensam que o Swami Dayananda não era interventivo, eu vi uma coisa do Swami Dayananda e foi forte. A meio de uma aula ele disse a um aluno para se levantar, que estava assim, ele estava assim, era o Ramdev, ficava ali, então o Swamizinho estava mais ou menos assim àquela distância e olhou nesta direção e pediu para se levantar, e por um momento eu pensei que era eu estava sempre super atento, mas esse rapaz não, levantou-se, foi um silêncio na sala, quase 300 pessoas em silêncio a ver o que é que ia acontecer. Ele, you, stand up. Quando o avô berra assim, mas foi mesmo assim uma coisa, you, stand up, what are you doing? Ele estava assim, pensava que ele estava a ler um livro e que não estava a prestar atenção à aula, que estava aborrecido. E estava na fila da frente. As pessoas da fila da frente têm uma responsabilidade maior, que é, devem estar atentas, devem estar participativas, devem fazer o professor sentir-se ouvido. E ele não estava a fazer o Swami Dayananda sentir-se ouvido. Isso é devastador para um professor. E aquilo deve ter durado, eu penso que várias aulas. Eu não estava atento, mas o Swami Dayananda deve ter visto uma vez, duas, três, e aquilo foi ali ganhando força. E a meio de uma aula da manhã, depois chamou, o que é que tu estavas a fazer, não sei o que mais, nós todos assim, nunca tínhamos visto assim uma coisa assim dele. Mas há relatos dele a expulsar alunos e não volta atrás, muitas vezes. Então no meu curso um aluno foi embora, foi expulso. Então esse aluno foi expulso por conduta imprópria. E então, não é, essa ideia de que as pessoas vão ser sempre simpáticas e queridas e isso não funciona. No lugar certo, a energia certa tem que acontecer. Não é? E isso é saúde, isso é saber estar. Não é? E então o Jnana Yoga vai dar essa capacidade. Porquê? Porque a pessoa está liberta do sofrimento, então tem tempo interno para apreciar tudo na vida. Então cada interação é uma contemplação, a pessoa está ali, está a pensar e vai vivendo a vida de uma forma contemplativa. A maior parte das pessoas não vive a vida assim. O que é viver a vida contemplativa? Exemplo, domingo de manhã, acordamos, não há nada para fazer, tomamos o nosso café da manhã com toda a calma. O que acontece? Desfrutamos daquele momento. Não temos pressa para ir para nenhum lugar, não temos pressa para fazer nada, simplesmente desfrutamos com o tempo. Então, isso é liberdade constante. Então a pessoa desfruta da vida, não é? Está atenta, está ali no momento, não é? Então é essa liberdade que a pessoa precisa de ter, não é? Fruto da visão que a pessoa ganhou. Jnana Yoga é isto, assim, numa casca de nós. E então, dual e mau, não é? Dual e mau não, neste caminho, Lokesmin do Ibidani está, estes dois estilos de vida. Primeiro a pessoa tem que fazer Karma Yoga, ganhar a maturidade, e depois, então, com essa maturidade, investir no processo de autoconhecimento. A maturidade é o investimento que a gente ganha para investir no autoconhecimento. Um exemplo é a pessoa ganhou muito dinheiro, não tem filhos, não tem ninguém, vai para a cova, aquilo fica tudo postado. Não é um desperdício? Se a pessoa juntou muito dinheiro, porquê que a pessoa não investiu esse dinheiro, não fez qualquer coisa com o dinheiro? O que é que está no banco o dinheiro a fazer? É ou não é? A pessoa junta o dinheiro, pode viajar, pode cuidar de si, pode ajudar as outras pessoas, pode investir esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. O dinheiro é feito para fazermos coisas com ele, não pelo dinheiro em si. Certo? Então,
o que ganhamos com o Karma Yoga é precisamente para ser investido em algo que é maior, que é o conhecimento. Sem esse investimento, o conhecimento não vai acontecer, e se não investirmos no conhecimento, o Karma Yoga não cumpriu o seu papel. Portanto, o objetivo da vida não é sermos Karma Yogis. O objetivo da vida é ganhar o conhecimento, é moksha. E o Karma Yoga é o que nos vai ajudar para ganhar esse conhecimento. Não é? E a consequência é que à medida que o Karma Yoga vai sendo, a nossa conexão com Ishvara vai sendo cada vez maior, a pessoa vai vivendo muito mais desafogada, muito mais a tomar as decisões corretas, muito mais a querer estar onde é preciso estar. Então a pessoa vai ganhando uma paz relativa. Não é? E isto é muito importante porque era aquilo que dizia o Rajagopal, que é, não é, o propósito da vida. Não é? As pessoas precisam de dar significado à vida. E o significado só acontece se dermos um propósito à vida. O propósito da vida é o significado que eu lhe dou. E se o propósito for só trabalhar, ter filhos, essa vida que todos levamos, então a certa altura a vida perde propósito, perde significado. Porque um dia a pessoa casou, está feito, teve filhos, está feito, fez uma carreira, está feito, ganhou dinheiro, está feito, e depois não há mais nada a fazer e a pessoa cai na depressão. Portanto, moksha, esse purushartha, é o rumo orientador, é a bússola orientadora, é o norte. E se a pessoa estabelecer esse norte como meta última da vida, a pessoa está segura. A pessoa nunca se vai perder. Faça o que fizer na vida, seja qual for a profissão que a pessoa escolher, a atividade que a pessoa escolher, tudo vai afunilar nesse último desejo que é chamado moksha. Então, na realidade, ambos os caminhos vão dar ao mesmo lugar. Mas têm que ser percorridos por pessoas diferentes, porque essas pessoas estão em graus de maturidade diferentes. Então, por isso é que a segunda parte do verso diz assim, Jnana Yogena, portanto, um estilo de vida na forma de Jnana Yoga, Sankhyanam Sannyasinam, para os sannyasis. Ou seja, para aquelas pessoas que vão renunciar formalmente, como o Swamiji. Não é? Ok, renunciou e agora não há nada a não ser o estudo. E às vezes eles, os discípulos, não é, recebem um seva como este recebeu e tudo mais, não é? Então vão fazer esse seva. Mas esse seva é só um pouquinho do dia, umas horas ou assim. O resto do tempo eles estão dedicados ao autoconhecimento. Chama-se isso Vividisha Sannyasaha. Vetum Icha Vividisha, em sânscrito, ou seja, Icha, o desejo de Vetum, conhecer, o desejo de saber. Então, essa renúncia formalmente é feita, a pessoa é iniciada na vida monástica com o desejo de ganhar o conhecimento, porque ainda não o tem. Tem maturidade, mas ainda não tem o conhecimento. Ok? Para as outras pessoas que não são assim, esse não é o caminho. Portanto, para Arjuna, esse não é o caminho. Porque ele ainda não tem a maturidade suficiente. Então, qual é o caminho? O caminho é Karma Yogena Yoginam, para os yogis, para as pessoas que vivem em família, para as pessoas que ainda não estão preparadas, um estilo de vida na forma de Karma Yoga, onde é possível ter Vedanta. Onde é possível continuar o estudo. E depois, eventualmente, se a família proporcionar, se a situação familiar, social for propícia, a pessoa pode optar por uma vida monástica. Então, casou, teve filhos, teve netos, a família já está toda independente e a mulher permite que ele se torne monge. A mulher tem que dar as bênçãos. E ele então já cumpriu com tudo, torna-se monge. E decide levar uma vida só de estudo Vedanta e de contemplação. Então a tradição védica aponta para isso. Portanto, tanto a mulher quanto o homem podem usufruir dessa vida final separada para se dedicarem à libertação do conhecimento. Não é? E claro, depois podem, não é que fiquem afastados, mas a vida de casado terminou. Agora vivem uma vida só para o conhecimento. Não é? Então são estes dois estilos de vida. Se isto for percebido e realmente entendido, a vida da pessoa está feita. E eu gosto muito destas aulas, porquê? Porque às vezes as pessoas
apesar de gostarem de Vedanta e de sentirem uma atração forte pelo Vedanta, ainda não tornaram o Vedanta a prioridade da vida. E enquanto o Vedanta não subir na escala das prioridades e se tornar a prioridade, então a probabilidade do conhecimento acontecer na mente da pessoa ainda é baixa, ainda é reduzida. Portanto, a decisão tem que ser uma decisão íntima, que é esta minha vida é para ganhar o conhecimento. Esta é a decisão que o buscador da liberdade tem que tomar. Não é? E neste capítulo, não é? Arjuna quer ficar livre de sofrimento, mas tem um longo percurso de maturidade para percorrer. Não é? Então, o caminho dele é o caminho da ação e da atitude na ação e de fazer o que tem que ser feito. E é o nosso caminho também. É o nosso caminho, fazer o que tem que ser feito. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om